Vamos falar um pouco acerca de Sistemas de Informações Estratégicas, o SE, ou também chamado de SAE, que é o Sistema de Apoio Estratégico, o Sistema de Apoio Executivos, né? Esse sistema, ele não deixa de ser um sistema de apoio à decisão, né? Ele é uma espécie de SAD, mas na verdade ele é um SAD estratégico, ele já lida com dados de nível estratégico da empresa, já se refere às questões de longo prazo, né? Seriam os investimentos de longo prazo, que são investimentos maiores e sob maior risco, né? Ele serve principalmente aos executivos, então consequentemente são pessoas que não têm tempo, né? São pessoas muito ocupadas e que têm que ter acesso a esse sistema de qualquer lugar para tomar suas decisões. Então envolve uma base de dados robusta, envolve um equipamento bastante pesado, né? Qual é o meu ambiente, né? A questão toda é que agora eu não estou mais preocupado apenas com o interior da empresa. Não é um sistema de informação gerencial, SIG, onde eu estou preocupado com o meu interior, com as entranhas da empresa. Agora eu estou preocupado com todo o meu ambiente. E aí eu tenho clientes, eu tenho fornecedores, eu tenho concorrentes, eu tenho o governo, eu tenho os bancos. Tudo isso aí pode impactar na empresa, né? O governo, por exemplo, ele pode mudar regras no meio do jogo, né? E qual é o problema de lidar com esse ambiente externo, né? O problema é que os dados não são estruturados, né? Quando a gente está dentro de uma empresa, o SIG está lidando com dados estruturados, né? Então eu sei exatamente o tipo de dado, como ele vem, como ele é processado, eu sei a demanda dele, né? Eu sei quantos daquilo lá vai aumentar por mês. Então, assim, a transação já é bem controlada, isso é bem fácil de gerenciar. Mas quando se fala de um SE, que é um SAI, que é o sistema para a parte estratégica, eu já tenho que pensar em dados não estruturados. Como é que eu vou detectar que houve uma alteração numa regra do governo, né? Eu tenho que ter alguma coisa que consiga detectar que houve uma variação na bolsa, no Dow Jones, né? Isso tudo é dado não estruturado que tem que ser combinado com os dados estruturados da empresa, né? Pelo fato dos executivos serem muito ocupados, né? E isso ser um fator fundamental para a empresa, existe um grande investimento em tecnologia em termos do SAI e do SI, né? Por quê? Você tem muitos elementos gráficos para poder dar uma comunicação rápida. Eu quero uma resposta rápida sobre a variação da Bolsa de Valores, né? O texto, ferramentas de texto avançadas conseguem trabalhar com reconhecimento de padrões, a comunicação tem que ser perfeita. Então, um determinado executivo pode estar tomando uma decisão no aeroporto e ele tem que dali mesmo se comunicar com outras pessoas de forma rápida, né? Normalmente envolvendo vídeo e tudo mais. Então, são sistemas que são extremamente avançados em termos tecnológicos, né? Os dados internos, né? O sistema de informações gerenciais, sistema de transações, né? Dados financeiros, automação, o ambiente interno de forma geral vai ter seus dados combinados com os dados do ambiente externo, né? Enquanto o SIG está concentrado, né, na parte interna, o SI e o SAI, né, eles estão concentrados na combinação desses dados internos com elementos externos, né? E às vezes apenas elementos externos, né, dependendo da situação do qual a decisão estratégica de metas, né? Dados externos, a gente pode citar, por exemplo, a Bolsa, é um dado fundamental, o Dow Jones, né? Sínteses da internet, no que se refere ao quê? A síntese da opinião de forma geral, de diversos usuários, né? Seriam aquelas grandes pesquisas em termos de massa de dados, onde entra, por exemplo, o Big Data como uma ferramenta muito forte, né? A classificação da Standard & Poor's, né? Você tem N elementos que podem impactar na empresa, e esses N elementos são os famosos dados externos. Esses são os não estruturados, né? Hoje em dia, existe uma ampla atuação de uma tecnologia chamada Machine Learning, né? Seria aprendizagem de máquina. Essa tecnologia, ela visa o quê? A própria máquina aprende com os dados, né? A partir de análise de relações entre elementos de um texto, de uma forma estatística robusta, por exemplo, método K-means e outros, ele consegue aprender como agir, né? Isso é chamado de Machine Learning, né? E processamento em nuvem também é um elemento fundamental, porque como você tem uma massa de dados maior, uma maior quantidade de análises, existe maior necessidade de processamento e normalmente fica dispendioso ficar comprando máquina a todo tempo. Então a gente utiliza a nuvem e que pode ser facilmente expandida em momentos críticos, né?
Existem 3 focos de atuação nos sistemas de informações estratégicas, né? Comunicação, dados corporativos e cenários colaborativos. Tá? Quando se fala de comunicação, estamos querendo dizer a comunicação interna da empresa ou da empresa com as pessoas que interessam a ela, né? Fornecedores, clientes. Relação entre executivos e trabalho de escritório, colaboração. Aí entra o que a gente chama de groupware, né? O groupware seriam os softwares que viabilizam a comunicação entre diversos grupos. A videoconferência, por exemplo, é uma espécie de groupware, né? Processamento de documentos. Tá? Você tem vários processamentos de documentos que envolvem informações estratégicas também. O Big Data pode ser interessante nisso, né? E você também tem o tempo dos executivos nesse meio, né? Você ter a melhor comunicação para poder aproveitar melhor o tempo dele, né? Os documentos internos, falando um pouquinho dessa parte de comunicação interna, um tipo de sistema interessante para comunicação interna em termos de documentos são os sistemas de workflow, quando associados a sistemas de gestão eletrônica de documentos, né? Um workflow permite, por exemplo, que eu analise quem foi o último que assinou e para quem que ele vai, e você consegue detectar com quem está o documento e de quem é a responsabilidade, né? Dados corporativos, né? Normalmente é uma interface para análises do SPT e do SAD, né? Que normalmente assim, você tem os dados do SIG, do SAD e tudo mais, só que no caso dos dados corporativos, no sistema de informações estratégicas, você tem uma análise estatística mais robusta, gráficos mais interessantes, né? Você tem uma análise gráfica muito forte, você tem uma percepção de informação de forma gráfica, o que é mais rápido, né? Sempre focando a velocidade e as necessidades estratégicas de qualquer executivo, né? E você tem cenários colaborativos, modelos estatísticos, né? Seriam vários modelos estatísticos sofisticados que são aplicados aos dados, né? Para planejamento e projeção de longo prazo. Tá? O que significa? Você tem muitos dados, muitos modelos que fazem inspeções em termos de dados com um certo nível de confiança maior, né? Você usa modelos mais robustos para poder fazer essa projeção a longo prazo, né? E porque colaborativo, você está colaborando dados internos e externos, né? Eu posso trabalhar com dados que vieram do meu banco, combinados com os dados que eu consegui obter lá do governo, em termos de impostos e tudo mais, ou analisar o meu mercado, analisar as tendências, fazer uma projeção futura, né? Tudo isso aí é uma questão estratégica, está fazendo uma parte de colaboração entre diversas plataformas, tá? E esse é o que a gente chama de cenário colaborativo, né? Bom, portais corporativos, né? Existe uma presença cada vez maior de ferramentas SIG, SAD ou Sistema de Informações Estratégicas também, em termos de portais corporativos, né? É comum hoje em dia você ter um portal onde você tem toda a funcionalidade da empresa, você tem a parte, por exemplo, de ética, normas de conduta, você tem as regras internas, você tem ferramentas de comunicação, ferramentas para poder mandar informações para todos os seus funcionários, normas, né? Novidades. E ali também ficam, através, é claro, de um bom controle de login, ferramentas estratégicas para que os seus executivos possam acessar ou os seus gerentes possam também trabalhar, né? Então, portais corporativos eles estão fazendo um uso cada vez maior dessas ferramentas de uma forma incorporada ao todo. Então, com isso eu consigo, num ambiente só, controlar tudo, né? Isso é o quê? Quando você trabalha com portal, existe também uma facilidade de acesso para o executivo, né? Porque você está trabalhando num ambiente de internet, de acordo com um canal privado e tudo mais. Então, a qualquer momento, ele consegue acessar no seu dispositivo móvel qualquer informação que ele precise para uma reunião de última hora ou algo do tipo, né? Existe uma integração com as mais diversas fontes de dados para a internet, tá? Quando você fala de sistema de informações estratégicas hoje, é impossível falar nisso sem falar de internet. Então, hoje você tem a necessidade de integrar seu sistema com sistemas, por exemplo, do Visa, sistemas de pesquisa, sistemas do IBGE. Então, assim, não dá para você trabalhar com esse sistema de uma forma isolada. Ele tem que ser incorporado às diversas fontes existentes na internet para permitir uma decisão estratégica forte, né, uma robusta. E o que tem de novo nisso tudo, né? O que a gente pode falar hoje em dia? Uma ferramentinha, por exemplo, que surgiu há algum tempo atrás, se chama Statistical R, né? É uma ferramenta de análise estatística muito robusta, né, que permite uma linguagem de programação própria,
fazer análise em cima de grandes massas de dados, que permite algumas decisões bem interessantes, está sendo muito adotada por matemáticos e por estatísticos. O R é um dos principais elementos de síntese dos dados que vieram do Big Data, né? Então hoje você tem um Big Data, né, que está fazendo uma consolidação de dados de diversas fontes, entre essas fontes o IoT, que é o Internet of Things, onde tem imagens de câmera e tem outras coisas, né? Tecnologias de transição de dado, de áudio para texto, de vídeo para texto, de coordenadas de GPS e tudo mais. Tudo isso é combinado, né, e dentro do ambiente de Big Data, gerando sínteses que podem ser analisadas de forma robusta com ferramentas de exposição pelo R, né? É claro que eu estou falando de Big Data e de R, tem N ferramentas nesse meio. Um ecossistema para Big Data é uma coisa impressionante, pela quantidade de ferramentas que envolve, a massa de dados que envolve. Mas é com certeza um dos principais tipos de sistema de informações estratégicas de hoje em dia.